Vamos agora com a informação atualizada, porque o Senado acabou de aprovar a taxação das blusinhas. Até então, aí corresponde a 20%, não é isso, Juliana? E agora, vamos com a imagem direto do plenário. Pode ser, quem fala nesse momento é o relator da matéria, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Até então, os senadores aí votaram no início a proposta, o texto global do projeto Mover. Havia vários destaques até então para serem analisados e a gente esperava que esse destaque fosse analisado até então, demorasse um pouco, mas foi aprovado, portanto, essa taxação de 20% até $50, que corresponde mais ou menos a R$300, não é isso, Juliana? Exatamente, depois daquele acordo. Vamos lembrar o que aconteceu, né, nos últimos dias. Teve acordo lá na Câmara dos Deputados, na verdade um impasse. Quem patrocinou entrar a taxação das blusinhas nesse projeto que não tem nada a ver com esse assunto foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele atuou para convencer os deputados de que era importante, inclusive para uma proteção à indústria nacional, que essa taxação das empresas internacionais acontecesse. Chegou-se ao acordo de 20% depois de muita conversa e articulação entre os integrantes ali do Congresso Nacional e do governo federal. E isso foi para o Senado Federal. Quando chegou lá, parecia que estava tudo certo e um caminho livre para que isso fosse aprovado, mas veio o relator, esse que está falando aí nesse momento agora, o senador Rodrigo Cunha, e disse que ia tirar a taxação das blusinhas de dentro do projeto para aprovar ou para colocar para votação apenas o Mover, que é um projeto voltado para o setor automobilístico. Isso criou e assustou ali, criou um momento de surpresa no Senado Federal especificamente. Os senadores não esperavam por isso, afirmam ali nos bastidores que isso tem a ver com uma disputa política entre o senador Rodrigo Cunha, que é esse que aparece aí nas imagens, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e passado todo esse impasse, e foi um dia ontem, inclusive, de muitas reuniões, o que a gente tem, então, é a aprovação dessas duas frentes principais, pelo menos defendidas ali pelo governo. O projeto Mover, que estava sendo, inclusive, defendido e articulado nos bastidores pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é o interlocutor ali com os empresários desse setor. E agora tivemos essa proposta que acabou sendo ali um destaque, uma sugestão de alteração, mas voltou para o texto de alguma forma, que é a taxação dos produtos internacionais, a famosa taxação das blusinhas. A gente lembra que agora os parlamentares ainda estão analisando propostas de mudança a esse texto. Então a gente não sabe exatamente como ele vai ficar ali no final. Mas só para finalizar, depois de aprovado, esse texto precisa passar pela sanção do presidente da República. Então tem ali um caminho, mas agora é mais livre, mais fácil de entender, porque pelo menos tivemos a aprovação. Juliana, porcentagem de 20% até $50, que dá mais ou menos até R$300, mas depois a porcentagem aumenta. Isso, depois a porcentagem, valor. Isso. Pelo menos é o que estava indicando. Agora. É o que está agora. A medida pode mudar quando essa matéria for para a Câmara dos Deputados. Isso. Os parlamentares ainda podem alterar essa porcentagem aí. Até então, o que está agora no Senado, e que isso não vai colocar em prática agora, porque ainda está em votação, ainda falta sancionar essa matéria lá na frente, mas até então o que prevê é uma taxação de 20% de compras até $50, que corresponde aí a quase R$300. E acima desse valor, aí sim essa porcentagem ela aumenta, no caso. Vou perguntar aqui para o Vitor, posso seguir ou vou a Brasília? Vitor, a medida ela é uma forma até de proteger a indústria aqui no Brasil. É esse o objetivo até então também do governo, de tentar atender o empresariado, ou seja, proteger a indústria brasileira. Mas, ao mesmo tempo, é uma medida impopular porque taxa até então compras internacionais. É isso. É impopular para o governo. Popular para o governo, a gente viu uma reação muito forte nas redes sociais desde o início das discussões a respeito dessa taxação, mas a gente sabe também que houve muita pressão, principalmente do mercado varejista brasileiro, junto a deputados e senadores por essa taxação, argumentando que as condições eram díspares ali em relação a custo e também ao que, por exemplo, as plataformas, principalmente chinesas, conseguiam oferecer em relação a custo, a
preço para o consumidor comparativamente com, né, os custos que eles têm aqui, com funcionários, a infraestrutura toda, né, água, luz, telefone, enfim, né, as contas básicas do dia a dia. É interessante isso que a Ju comentou, Leandro, sobre esse pano de fundo que envolve as eleições em Maceió, as eleições municipais em Maceió, como essa disputa ali entre Arthur Lira e Rodrigo Cunha, o relator, porque Rodrigo Cunha está sendo ali cotado para ser o vice de JHC, né, João Henrique Caldas, que é o atual prefeito, corre pela reeleição, que inclusive aliado de Arthur Lira. E a gente sabe que tem um pano de fundo todo que envolve o Congresso Nacional. É incrível a gente observar como as eleições, como o cenário político em Alagoas pauta essa discussão, porque do outro lado está o senador Renan Calheiros. Ok.